E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos falar sobre operadores de incremento e decremento. Incrementar um valor numa variável consiste em somar uma unidade a ela, ou seja, somar o número 1 a uma variável. Decrementar consiste em subtrair 1. Então, a gente já conseguia fazer esses processos de incremento e decremento. Usando o operador de adição, usando os operadores de atribuição composta, uma atribuição simples, a gente conseguia fazer isso. Hoje nós vamos ver um operador próprio, para a gente fazer essas operações. Então, incremento é somar 1 em uma variável e a gente pode usar o operador mais mais. Esse operador mais mais, ele pode estar de uma forma que a gente chama de pré-fixada ou pode estar de uma forma que a gente chama de pós-fixada. Para subtrair o valor de uma variável, a gente pode utilizar o operador menos menos. E aí, o decremento pode ser feito tanto de forma pré-fixada também, quanto de forma pós-fixada. E aí, antes da gente ir para o exemplo, vamos entender o que é esse negócio de pré-fixado e pós-fixado. Vamos a um exemplo aqui. Se eu tenho uma variável A, eu posso usar o operador mais mais, assim. Eu posso usar o operador menos menos, assim. Como o operador está vindo depois da variável, estão vendo? Observem, tem a variável A e o operador mais mais. A variável A e o operador menos menos. Como o operador está vindo depois da variável, a gente fala que essa é uma notação pós-fixada. Eu posso usar a notação também pré-fixada. Então, menos menos A, por exemplo, ou mais mais A. Nesse caso, eu estou usando a notação pré-fixada. Pré-fixada ou pré-fixa. Estou usando o que depende, o que vai diferenciar uma da outra é onde que o operador aparece. Ele aparece à esquerda da variável ou ele aparece à direita da variável. Vamos a um exemplo aqui para clarear mais ainda para a gente. Vamos lá. Vou começar criando uma variável inteira e vou começar jogando o valor 5 nela. A recebe 5. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu quero somar 1 nessa variável, vamos primeiro fazer da forma como a gente já sabia. Se eu quero somar 1 nessa variável, uma forma de fazer seria essa. Ó. A recebe A mais 1. Então, eu vou exibir na tela a variável A. Vamos testar esse código? Vou mandar compilar aqui. Vamos ver a saída. A saída foi 6. Realmente, a variável tinha o valor 1, valor 5, eu somei 1 nela, ela passou a ser 6. Isso é da forma que a gente sabia. Tá? Até agora a gente não usou o operador de incremento, não. Mas a gente conseguiu incrementar a variável somando 1 nela. A gente poderia fazer dessa forma. Ó, A mais igual a 1. A gente já viu que essa forma também soma 1 na variável. Então, vamos lá. Ó. Vamos compilar o nosso código. E vamos observar que a saída também foi 6. Então, tudo certo até agora. Da mesma forma, se eu quisesse subtrair um valor de uma variável, eu poderia colocar menos igual a 1. Vamos ver aqui, menos igual a 1, agora ele vai subtrair um valor da variável. A saída agora foi 4. Ela era 5 antes, quando eu subtraio 1, ela passa a ser 4. Só que, uma forma mais simples da gente, uma notação mais simples para subtrair 1 de uma variável, é eu fazer isso aqui. Ó. Se eu quero subtrair 1 de uma variável, eu posso colocar A menos menos. Olha como é mais simples. Ó. Dessa forma, eu estou colocando a minha notação pós-fixada. Vamos testar? Vou clicar aqui e observem. A saída do meu código agora foi 4. Ela era 5, eu tirei 1, passou a ser 4. Se eu quero somar um valor a ela, eu posso colocar também o A++. E aí eu estou usando a notação pós-fixada. Vamos ver aqui, eu vou limpar a saída, compilar, e vamos ver, a saída agora deve ser 6. 6, ok, tudo certo. Eu acabei de falar um tempinho atrás. Eu posso usar também a notação pré-fixada. Basta colocar o operador antes da variável. E aí vamos ver o que vai acontecer.
ele vai subtrair 1 da variável também. E se eu colocar o operador mais A, agora usando a notação pré-fixada, ele vai somar 1 na variável também. Aí alguém pode falar, ô Fernando, mas o pré-fixado e o pós-fixado não tem diferença? Porque nesse exemplo aqui, né, não teve tanta diferença assim. Na verdade, não teve diferença nenhuma nesse exemplo, né? Observe. Eu coloquei o mais A, a resposta foi 6. Se eu colocar A mais, vamos ver aqui, a resposta também vai ser 6, nesse exemplo. Mas tem diferença entre o pré-fixado e o pós-fixado? Tem. E aí nós vamos ver essa diferença agora. Nesse exemplo aqui não deu para perceber a diferença não, mas fazendo a modificação aqui a gente vai conseguir perceber essa diferença. Vamos lá. Tem uma variável A que começa com 5, eu vou criar uma variável assim, ó, B. Não vou dar um valor inicial para ela não. E aí aqui embaixo eu vou fazer assim, B recebe A mais. Vamos lá, gente. Vamos observar bastante atenção aqui. Primeiro vamos analisar o código, depois a gente vai executar ele. Essa primeira linha cria uma variável A que está com valor 5. Essa segunda linha cria uma variável B. Quando chega nessa linha aqui, agora bastante atenção. Ele faz assim para mim, ó, B recebe A mais. O compilador, quando ele acha um operador pós-fixado, a primeira coisa que ele vai fazer antes de modificar o valor da variável A é obter o valor que a variável A já tem. Então, nesse caso, a variável A já tem quanto? A variável A já tem o valor 5. Então, a variável B, de cara, ela já recebe 5. E depois que a variável B recebe 5, a variável A vai passar a ser 6. Então, o que aconteceu? A variável B recebeu 5 antes de acontecer o incremento em A. Se eu der um cout em B, ele vai escrever 5 para mim na tela. Se eu der um cout em A, ele vai escrever 6. Vamos ver? Ó, vou até colocar assim, ó, cout B, vou pular de linha, e vou mostrar o A. Vamos ver, ó. Vamos compilar o código. Ele vai mostrar para mim a variável B, que vai estar com valor 5, como a gente tinha visto, e a variável A, que ele mostrou, está com valor 6. O que aconteceu foi, quando o operador é pós-fixado, o incremento, primeiro ele fez a atribuição e depois ele faz o incremento em A. Ele modifica o valor de A. Por outro lado, olha aqui, ó. E se o operador fosse pré-fixado? Como que esse código funcionaria? Eu estava trabalhando com incremento, né? Vamos deixar o incremento aqui, depois a gente troca. Mas aqui vamos usar o incremento pré-fixado. Vamos lá. Ó, a variável A começa com 5, tem uma variável B criada, e aí ele vai chegar nessa linha para executar. E nessa linha, ele vai começar executando isso aqui. E ele vai perceber que esse operador é pré-fixado. Como o operador é pré-fixado, o que ele vai fazer primeiro? Primeiro, ele vai jogar na variável A o valor 6, porque ele vai incrementar o A primeiro, e depois ele vai jogar na variável B o valor 6. Perceberam a diferença? Quando o operador é pré-fixado, o incremento ocorre antes dessa atribuição. Quando o operador é pós-fixado, primeiro ocorre a atribuição e depois ocorre o incremento. Certo? Nesse caso, se eu compilar esse código, ele vai exibir na tela para mim 6 e 6. Vamos ver? Ok. Conforme a gente esperava, tudo certo. Eu fiz os exemplos aqui com o operador de incremento e a mesma lógica, pessoal, vale para o operador de decremento. Certo? Eu posso usar ele pré-fixado, pós-fixado. Se for pós-fixado, primeiro vai acontecer a atribuição. Se for pré-fixado, primeiro vai acontecer o incremento nesse exemplo que eu acabei de dar. Pessoal, essa aula teve como objetivo a gente perceber
a gente entender quais são os operadores de incremento e decremento e perceber as diferenças entre as variações pré-fixadas e pós-fixadas de cada um deles. Certo? É importante que vocês abram aí um compilador, façam alguns testes, observem, tentem escrever um código e tentar adivinhar o que vai ser exibido na tela, assim como eu estava fazendo esses exemplos. E nas próximas aulas nós vamos seguir com resolução de exercícios para a gente fixar as últimas coisas que a gente aprendeu aqui no curso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.